E aí, gente, tudo bem com vocês? Hi guys, how are you guys doing? Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando com vocês. First of all, I'm very happy to be sharing this content with you guys. Quando o Ryan teve essa ideia numa live que a gente estava fazendo, o meu coração, assim, começou a bater mais forte. When Reiner thought about doing this course, my heart was on fire to do this. Principalmente porque eu tenho percebido ao longo da história da igreja Because I've been noticing throughout the history of the church que a cada vez mais as pessoas têm perdido a simplicidade de um relacionamento com Jesus. that we've been losing the simplicity of a relationship with God. Por causa das muitas tradições que a igreja criou, Because of the many traditions created by the church. e quando eu digo igreja nesse contexto, é uma instituição religiosa. And when I say church in this context, I'm talking about the institution, the religious institution. Então, essas instituições criaram uma porção de regras e tradições que distanciaram o cristão de Cristo. So all these institutions, they have created some traditions that established a distance between the people and God, in Christ. E por isso que o meu coração se alegrou muito com esse evento aqui. So that's why my heart was very glad to do this. Porque nós queremos trazer a vocês uma simplicidade. Because we want to bring to you a simplicity. De que Jesus é acessível, that Jesus is accessible, Ele mostrou o Pai, that He has shown the Father, e Ele liberou o Espírito Santo para todos nós. and He's released the Holy Spirit for all of us. Então, é com muita alegria que eu quero começar essa nossa caminhada aqui, So I'm very excited to begin this journey with you. falando a respeito da bondade de Deus. I'm talking about the goodness of God. Se nós vamos falar sobre relacionamento com Deus, If we're going to talk about a relationship with God, nós não vamos ter como estabelecer algo genuíno com Ele we can't establish something that's genuine with Him se nós ainda tivermos alguma raiz de insegurança quanto a quem Ele é. if we're still insecure in regards to what He is, to who He is. Se houver em nós algum conceito distorcido sobre Deus, If there's a concept within us that's distorted, that's not the right concept about God, eu não vou conseguir desfrutar totalmente de quem Deus é, I won't be able to delight myself in who God is, nem vou me abrir totalmente a esse Deus. and I won't be able to open myself for this God. E me diz aí, pensando você consigo mesmo, né? So if you think to yourself, you can tell me, Existe alguma possibilidade de genuína intimidade is there a possibility of a true intimacy entre duas pessoas que não confiam entre si, between que two não confiam em si, people who don't trust each other, que não conhecem e não sabem da natureza uma da outra, who don't know each other and don't know about the nature of the other que person, não confia uma na outra? a person who doesn't trust the other? É óbvio que não. It's obvious that's not possible. Então a primeira coisa que eu quero comentar com vocês So the first thing I want to share with you guys é que nós precisamos ter certeza da bondade de Deus. is that we need to be sure about the goodness of God. Deus é um Deus bom. God is a good God. E Ele não é um Deus que se tornou bom no Novo Testamento. And He's not a God that He became good. He turned out good in the New Testament. Não, Deus é bom desde sempre e para sempre. God has been always good and He will always be good. E para te mostrar isso de maneira bem simples, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 33. And to show you this in a very simple way, I want to invite you to open your Bible to the book of Exodus in the chapter 3. Não, 33. Oh, 33, sorry. 33. Exodus 33. E o verso 18, a partir do verso 18 eu quero ler com vocês. Give me a second. So we're going to read from the verse 18. Exodus 33:18, right? All right. You can go ahead. You can go ahead and start reading it. Vamos lá. Eu vou ler primeiro tudo em português aqui até onde eu quero ir e depois o Daniel lê em inglês. Então disse Moisés ao Senhor: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. All right. Exodus 33, verse 18 on. And he said, please show me your glory, Lord. Then he said, I will make all my goodness pass before you,
and I'll proclaim the name of the Lord before you. I'll be gracious to whom I'll be gracious, and I'll have compassion to whom I'll have compassion. But he said, you cannot see my face, but no man shall see me and live. A primeira coisa que eu quero pontuar com vocês é que há uma disposição de Moisés de conhecer a Deus. The first thing I want to talk about with you guys is that there's a willingness from Moses to get to know God. Mas o mais interessante é que ele pede para conhecer ou para ver a glória de Deus. And the most interesting thing is that Moses asks the Lord to see his glory so that the glory will be shown to him. Mas quem se revelou ao outro primeiro foi Deus a Moisés. But who started this process, who revealed himself first, was God to Moses. É claro que Moisés ele se mostra aberto e curioso para conhecer a essência de quem Deus é. Of course, Moses is open and he shows this curiosity, this desire to know the nature of God. Mas a caminhada dos dois juntos é iniciada por Deus. But their walk together begins with God. Deus inicia, digamos assim, esse contato, esse desenvolvimento de um relacionamento. God begins, he starts, he's the start of this relationship. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que ainda que haja em você uma disposição em conhecer a Deus, so the first thing you need to understand is that even though there's within you a willingness, a desire to get to know God, você precisa ter uma certeza dentro de você. You need to have an assurance within you. E eu tô te contando essa verdade. And I'm telling you this truth today. Foi Deus quem iniciou esse relacionamento com você. It was God the one who started this relationship with you. Ele quem te atraiu para si mesmo. He was the one who drew you to himself. Ele quem concedeu a oportunidade para que você desfrutasse de quem ele é. He was the one who gave you the opportunity for you to delight yourself in who he is. E eu quero poder falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão de como que Deus age nas circunstâncias. And I want to talk about how God reacts in the midst of our circumstances. Mas o ponto inicial aqui, desse primeiro momento que eu quero conversar com vocês, é sobre essa ação divina. But the very first thing I want to talk to you about is this action from God. Que possui uma resposta em Moisés. That there is an answer in Moses. Então Deus inicia um relacionamento. So God starts the relationship. Mas Moisés se rende a conhecer mais a Deus. But Moses surrenders himself to get to know God deeper. Entenda isso. Deus começou e iniciou em você um desejo por relacionamento. God started in you this desire for this relationship. E agora cabe a você se render a esse desejo de Deus de desenvolver intimidade. So now it's up to you for you to surrender and have this desire to develop this intimacy. Tendo dito isso, a gente precisa entender então o que que Moisés pede a Deus. Having said that, we have to understand here what Moses had asked from the Lord. E Moisés ele pede para ver a glória de Deus. Moses, he asked to see the glory of God. E nós temos uma compreensão de glória que é como se fosse num sentido de essência. And we have this understanding of glory which has to do like the essence of it. Então é como se nós entendêssemos que Moisés ele estava querendo ter uma experiência com a natureza de Deus. A glória de Deus seria essa essência, a natureza de Deus. So starting from that point, we understand that Moses wanted to see the glory of God, the essence of God, the nature of God when he asks this. E é interessante porque Deus ele não corrige a Moisés. And it's interesting because God doesn't correct Moses. Ele não fala, não, Moisés, você está indo para um lado que está errado, deixa que eu te conduzo aqui. He doesn't say, Moses, oh, you're going in a wrong way, let me guide you throughout this. Não, o desejo de Moisés de ver a glória de Deus encontra também uma resposta em Deus. The desire of Moses to see God's glory finds an answer in God. Mas talvez o que surpreende a muitos, como eu acho que deve ter surpreendido a Moisés, So what surprises many, and this is something that I also think that surprised Moses, é que quando Deus ou quando ele responde a Moisés o que seria a sua essência, a sua glória, so when God answers, he responds to Moses of what was his glory. talvez o que você estivesse esperando e o que Moisés estivesse esperando é algo a respeito da grandeza de Deus. Maybe what you were expecting, or maybe what even Moses was expecting, was something about the greatness of God. O poder de Deus, quão poderoso ele é. The power of God, how powerful he is. A sua soberania, a sua majestade. His sovereignty or his majesty. Mas o que me deixa
E o que nos deixa surpreso é o que Deus define como sendo a sua glória. And what surprises us, what leaves us in awe is what God responds to be his glory. Porque veja, Moisés pede, me mostra a sua glória. Because Moses comes to God and he says, please show me your glory. E aí Deus responde, eu vou fazer passar diante de você, eu vou mostrar a você toda a minha bondade. And God responds to Moses saying, I will make my goodness pass before you. E vou proclamar o meu nome diante de você. And I will proclaim the name of the Lord before you. Quando nós paramos para meditar sobre essa questão da glória de Deus ser a sua bondade e ele proclamar o seu próprio nome para Moisés, when we stop and meditate about the glory of God being his goodness, and he says that he will proclaim his own name before Moses, a gente não pode ser superficial nisso aqui. we can't be superficial with this. Eu quero que você entenda que Moisés está pedindo para ver a natureza de Deus, a essência de Deus. I want you to understand that Moses is asking to see the nature, the essence of God. E Deus vira para Moisés e fala, você quer conhecer a minha essência? And God turns to Moses and says, do you want to know my essence? Então eu vou mostrar toda a minha bondade para você. So I will show you all my goodness. De todas as características possíveis que nós poderíamos imaginar sobre a essência de Deus, In all the possible characteristics or aspects of God that we can imagine, we think about his goodness. Deus ele fala, né, de todas as características possíveis da sua natureza, ele fala a minha bondade. Look at this. Out of all the aspects, the possible aspects about his own nature, he says that his glory is his goodness. Se isso não te faz parar um pouquinho para dar uma respirada, If this doesn't make you stop for a little bit and breathe deep thinking about this, porque a tradição da religião, até no cristianismo, eu nasci num lar evangélico, I grew up in a Christian home, e essa tradição vinda dos lares evangélicos, and all these traditions that come within the Christian homes, querendo ou não, elas destacam ou colocam ênfase no poder de Deus. we always attach or we think about the glory of God when we think about his power, A capacidade dele de operar coisas maravilhosas, or his ability to do something great, wondrous things, a capacidade dele de multiplicar pães, de curar enfermos, de, sei lá, criar um dilúvio. his ability or his capability to multiply the bread, to turn water into wine, or the flood. Mas aqui nós temos o próprio Deus falando que a sua essência pode ser resumida na bondade dele. But in here we see God himself saying that his glory could be summarized in his goodness. Eu não sei quanto a você, I don't know about you, mas quando eu me deparo com a realidade de que a glória de Deus, a sua essência, é a sua bondade, but when I see that the essence of God, the glory of God is his goodness, a vontade que eu tenho é de simplesmente me entregar a um momento com Deus. this makes me want to throw myself to have a moment with God. Porque de todas as definições que me passaram, talvez a que menos foi enfatizada é a bondade. Because out of all the definitions that were given to me about his glory, it was never really emphasized to me his goodness. E talvez aquilo que mais vai fazer sentido para nós hoje, para esse desenvolvimento do relacionamento com Ele. And maybe this is what makes more sense for us today in regards to the development or the cultivation of this relationship with him. Nós precisamos ter a certeza de que o nosso Deus é bom. We need to be sure that our God is good. Deus é bom. God is good, A sua glória é a sua bondade. and his glory is his goodness. E isso me remete a um salmo, né? O Salmo 34. And this takes me to the Psalm 34. E é o salmo que eu particularmente tenho meditado muito recentemente. And this is a psalm that I have been meditating a lot recently. Onde Davi, eu vou ler alguns versículos aqui, enfim, a partir do versículo 1 diz, eu bendirei ao Senhor o tempo todo. Love, Os meus... you can go ahead. Ok. Eu bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Verse 1 in the chapter 34 of Psalms, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my lips. A minha alma se gloriará no Senhor. My soul shall make its boast in the Lord. Ouçam os oprimidos e se alegrem. The humble shall hear of it and be glad. Olha que interessante. Aqui a gente já começa a entender que a minha alma, ao se deparar com o Senhor,
Look at this. Look how interesting that we start to understand in here that when my soul meets the Lord, sees the Lord, Os oprimidos encontram alegria. the humble, the oppressed will find glad, will find joy. Veja como a experiência com Deus não é sobre necessariamente a capacidade que ele tem de manifestar sua soberania. Look, the experience of God is not only so that he would manifest how sovereign he is. A experiência com Deus é o que traz, é um desfruto de uma bondade que produz alegria. The experience of God is the delight, of in something that will bring you joy, that will bring you gladness. E Davi continua escrevendo, ele diz, proclamem agora sim a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Look at this on verse 3, he says, "Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together." Quando eu me deparo com a bondade de Deus, aí sim eu começo a reparar na sua grandiosidade. When I'm faced with God, when I'm faced with his goodness, then I can actually see his greatness. E aí o ponto que eu mais tenho meditado nos versos 4 e 5, onde Davi diz, eu busquei ao Senhor e ele me respondeu. And look at verse 4, he says, "I sought the Lord and he heard me, Ele me livrou de todos os meus temores. and delivered me from all my fears." E os que olham para ele estão radiantes de alegria. They looked to him and were radiant. Seus rostos jamais mostrarão decepção. And their faces were not ashamed. Olha que Beautiful. loucura, olha que loucura. Look how crazy this is. Nós estamos falando de um cara que lá na velha aliança, We're talking about a guy in the old covenant que ele busca ao Senhor e ele encontra. seeking the Lord and finding him. Ele fala isso, eu busquei ao Senhor e o Senhor me respondeu. Look at this. Look at verse 4. He says, "I sought the Lord and he heard me." E quando eu me deparei com o Senhor, os meus medos foram embora. And as I'm facing the Lord, as I see the Lord, all my fears were gone. Porque quando Davi se depara com a bondade de Deus, Because when David sees the goodness of God, aquela possível expectativa de punição, de condenação, de juízo vai embora. that weird expectations we have about condemnation or judgment goes away. Porque se depara com Deus em que a sua glória, a sua bondade. Because he sees a God that his glory is his goodness. E aí ele fala, aqueles que olham para o Senhor And he says, those who look to him, estão radiantes de alegria. they're all radiant in joy. Radiantes de alegria. Radiant in joy. Em seu rosto não há mais nem um traço de decepção. On their faces, there's no disappointment anymore or shame. Como eu disse, eu cresci num lar evangélico. Like I said before, I grew up in a Christian home. E a imagem que eu tinha de pessoas que chegavam até a presença de Deus And the picture I had about these people who would approach the presence of God era que aqueles que se deparavam com Deus vinham atemorizados. is that the people who sought the Lord, they came in fear. They came back in fear. Eles vinham com um semblante sério, pesado. They all left that experience with their faces with like a heavy expression. É como se quanto mais introspectivo e severo fosse a expressão de alguém, mais ele tinha tido uma experiência. It's like the more severe or serious the face of the person was, the deeper it was the experience he had with the Lord. Eu me lembro que ainda quando criança havia uma certa expectativa de encontrar com Deus e isso me tornar alguém sério. And I remember that as a child, I had this expectation of one day getting to see the Lord and becoming a person that's serious. E isso não fazia sentido para mim. And this wouldn't make sense Eu for não me. queria esse Deus. I didn't want this God. Eu me lembro que teve um episódio em que meus avós chegaram até os netos. And I remember there was this day where my grandparents came to all their grandchildren. Nós somos 6 netos homens. We're all 6 grandchildren. We're all men. E eles começaram a perguntar, né, pros netos, o que você é? Você é cristão? Você é crente? Você é evangélico? And they started asking us if we were Christians. Are you a Christian? E aí eu virei pra minha avó e falei assim, não, eu não sou evangélico, não. And then I turned to my grandmother and I said, no, I'm not a Christian. Eu sou normal. I'm just normal. E eu lembro que o conceito de normalidade pra mim era vinculado a pessoas que conseguiam ser alegres. And I remember that the concept of being normal was linked
was associated with the person that's joyful. O que para mim era ser crente? What for me was a Christian? What was the idea of Christianity for me? Ser evangélico representava ser alguém sério. Being a Christian for me would represent somebody that's serious. Alguém ranzinza. Somebody that's grumpy. Alguém que não sorri, alguém que sente que quando vai para a presença de Deus fica introspectivo. Somebody that doesn't smile. Somebody that when this person approaches the presence of the Lord turns himself into this very serious person, quiet person. Mas não era isso que eu sentia nos momentos em que eu supostamente estava na presença de Deus. But this was not the feelings I had when I was in the presence of Então eu não God. sabia se eu não estava na presença de Deus ou se eles não estavam aprendendo que de fato era a presença de Deus. So in this moment of my life, I didn't know if I was really in the presence of God or these people were not really aware of what the presence of God was. Porque enquanto estava todo mundo ficando sério e meio frustrado na presença de Deus, vamos pôr assim. Because when all these people were serious and they were all sort of frustrated in the presence of God, Eu estava radiante, eu estava alegre, eu estava feliz. I was radiant, I was Eu joyful, queria I was happy. conversar. I wanted to talk. Eu queria compartilhar os sentimentos que eu estava tendo. I wanted to share the feelings that I was having. Eu acho que eu estava mais parecido com Davi. And I actually think that I was more like David in this area. Os meus olhos ficavam radiantes de alegria. My eyes were radiant in joy. E eu confesso que ao longo da minha caminhada cristã, And I have to say that throughout my walk, my Christian walk, em um determinado período, eu parei de ter os meus olhos radiantes. at a certain time, I actually stopped to have these radiant eyes. Porque eu fui apresentado na minha maturidade de que Deus não era aquilo da minha infância. But when I came to maturity, I was introduced to an idea that the God that I had in my childhood was not the real God I was supposed to serve. E essa foi a primeira renovação de conceito que aconteceu em mim. And this was the first, I would say, a renewal of a concept within me. Aqueles que olham para o Senhor, os seus olhos ficam radiantes. Those who look to the Lord, they are radiant in joy. Não há decepção em seu olho. There is no disappointment in their eyes. E essa é a certeza que você precisa ter. And this is the assurance you need to have. Mesmo que pessoas tenham falado para você várias características sobre quem Deus é. Even though people may have told you many aspects of God, Eu não sei como que apresentaram ou como construíram uma ideia de Deus para você, I don't know how people introduced or built this idea of God for you, mas eu prefiro ficar com a definição que o próprio Deus dá sobre quem Ele é. but I would rather stick to the definition that the God himself gives to himself. Que é a minha glória, é a minha bondade. That is, that his glory is his goodness. É como se Deus estivesse falando para você, a minha natureza, a minha essência It's like God were telling you that his essence, his nature, é de que Ele é bom. is that he's good. Aqueles que olham para Ele encontram bondade. Those who look to him, they find Os goodness. medos vão embora, All their fears are gone porque eu encontro bondade. because they find goodness. Eu quero ainda comentar um segundo aspecto do que Davi experimenta lá em Êxodo 33. Perdão, Moisés experimenta em Êxodo 33. I would just like to say something else about what Moses experienced in Exodus 33. Que é quando Deus fala a respeito que ele iria proclamar o seu nome para Moisés. When God says that he would proclaim his own name before Moses. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu gostaria de dar um tempinho para você aí no intervalo dessa aula, para que você meditasse um pouquinho e se achegasse a Deus de acordo com a bondade dele. But before we close the session with what I'm gonna say last, I would just like to tell you that after this class, just separate some moments so that you can think of God and approach his presence in the sense of his glory being his goodness. Que você separe um tempinho para conscientemente desconstruir as ideias aterrorizantes sobre quem Deus é. Just dedicate some time so that you can rethink all these ideas that are terrifying about God that you used to have. E substitua esses pensamentos por um conceito simples. Deus é definido por sua bondade. And replace all these ideas you used to have with a very simple context, with a very simple concept that God is his goodness. His glory is his goodness. Do this. Faça isso por alguns minutos e aí a gente volta para a próxima. Do this for a couple of minutes and then we see each other in our next class. Não é o meu casamento que me completa.
It's not my marriage that fulfills me. Não é a minha vida financeira que me completa. It's not my financial life that fulfills me. Não são as minhas experiências profissionais. It's not my professional experiences that will fulfill me. Não são as minhas conquistas pessoais. It's not my personal conquest. Nada disso. Nothing. Nada disso Nothing. se compara Nothing compares à suficiência que eu encontro em Jesus. to the sufficiency that I find in Jesus. He is good. Ele é suficiente. He is enough.